na democracia enquanto a democracia estiver em harmonia com os ideais do reino de Deus. Mas quando ideais democráticos se opõem aos ideais de Deus, indubitavelmente o cristão deve escolher os ideais do reino de Deus. Hoje eu vou tocar no assunto espinhoso. Por que espinhoso? Porque são assuntos que para muitos ainda não estão bem compreendidos. E para aqueles que já estudaram bastante o assunto, as opiniões já estão muito bem estabelecidas, o que gera um acirramento em debates, em discussões, em divergência de ideias. Na semana passada eu introduzi o assunto falando de algumas observações que nós fazemos neste contexto político que nós estamos. Se você continuar observando os debates políticos, principalmente nas redes sociais, você vai perceber que há uma espécie de rotulação, uma mania de rotular o outro que tem uma ideia divergente de mim, muitas vezes de maneira pejorativa. Já ouviram por aí? Aqueles esquerdopatas, não é? É ou não é? Ah, porque você é um coxinha. É ou não é? Ah, você é um mortadela. Não é ou não é? E um grupo fica, você é coxinha, você é mortadela, com termos pejorativos, para servir a pessoas que têm opiniões diferentes delas. E eu espero que hoje você saiba o que é ser coxinha e o que é ser mortadela, o que é ser da direita, o que é ser da esquerda. Você é um fascista. Eu já ouvi muitas vezes nesses embates políticos grupos rotularem uns aos outros de fascista. O fato é que hoje ninguém quer ser rotulado como fascista. E certas pessoas muitas vezes supervalorizam ideologias, tornam tais ideologias o seu guia de vida. São por estes ideais ideológicos, me perdoem a redundância, são por estes ideais que eu vivo. Minha vida é conduzida por esse sistema ideológico. E diante desse cenário, a igreja precisa ser esclarecida, precisa ter algum conhecimento a respeito de todas essas discussões, para que saiba de que forma se posicionar quando enfrentar esses dilemas, esses problemas políticos que muitas vezes nós enfrentamos. Muito bem, vamos ao nosso assunto. Hoje eu tenho muita coisa para falar para vocês e não vou conseguir falar tudo o que eu gostaria, porque é um tema muito amplo. Abra sua Bíblia comigo. Primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. E se você já puder abrir os slides, 1 João, capítulo 4, verso 1. No final, se você tiver alguma pergunta, algo não tiver ficado claro para você, levante a mão e nós vamos responder. Primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 1. Desculpe, capítulo 4, verso de número 1. Quem encontrar, por gentileza, leia. Encontraram? Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muito obrigado, irmã. Vejam como João começa este capítulo. Amados, não creiais no que? Em qualquer espírito. Esta palavra crer, no original grego, verbo pisteu, significa depositar a confiança, depositar a fé em algo ou alguém. E João continua: não creiais em qualquer espírito, mas, e agora vem um contraste, mas provai. Essa palavra provar, este verbo provar, dokimazo, em grego, quer dizer testar, avaliar, criticar. Provai
para ver, para saber se tais espíritos procedem ou não de Deus. E João continua, porque muitos, a ideia do verso, porque há falsos profetas que supostamente trazem mensagens de Deus, mas não são mensagens de Deus. João está sendo muito sábio ao falar isso. E João é muito cuidadoso ao destacar que existem falsos profetas. Mensagens que parecem ser boas. Mensagens que parecem vir de Deus, mas que no final não são de Deus. E João dá um conselho: não creiam. Não depositem sua confiança. Não depositem sua fé. Sem que antes vocês o quê? Avaliem, critiquem, testem, experimentem. Vejam só, eu imagino que você já deve ter ouvido alguma crítica do tipo: cristãos creem cegamente nas coisas. Olha o conselho de João. João está mandando você acreditar cegamente nas coisas? Em hipótese alguma. João está justamente dizendo que você deve avaliar, ter um pensamento crítico sobre as coisas que parecem ser de Deus e no final das contas não são. A palestra de hoje tem que ver com isso. Nós vamos avaliar algumas ideias e algumas ideologias do mundo da política, para saber se tais ideias ou ideologias estão de acordo com o que Deus pensa, com o que Deus quer. Mas se nós nos propormos a avaliar coisas como sendo ou não de Deus, eu lanço a pergunta a vocês: qual o nosso parâmetro para avaliar? O quê? A Bíblia. A Bíblia é o nosso parâmetro. Se uma ideia ou uma ideologia estiver em harmonia com o que diz a Bíblia, a palavra de Deus, nós aceitamos. Com o quê? Com o pensamento crítico, a partir de reflexão, de criticismo. Se tal ideia ou ideologia não se harmonizar ao que prega, ao que preza a palavra de Deus, tais ideologias e ideias devem ser rejeitadas. E é o que nós vamos fazer aqui nesta noite. Nós vamos ver se tais ideias se harmonizam ou não com os ideias da Bíblia. O que é uma ideia? Eu não vou conceituar filosoficamente essas palavras. Ideia é algum conceito, algum pensamento específico. E vamos tratar a ideologia como um sistema de ideias. Um conjunto de ideias que serve de parâmetro, de norte para nos orientarmos. Eu vou falar dos dois principais. São os dois com os quais nós mais temos contato, com os quais nós mais nos envolvemos e os que mais nós vemos serem discutidos quando se fala de política. Pode dar deixa eu ver se está funcionando o meu controle. Não, dizem que a esperança do cristão nunca morre, eu sempre trago. Mas a esperança do cristão não morre se tratando de Cristo. Mas de funcionar o controle, a minha esperança já está quase para ruir. Pode passar as slides para mim, por favor? Vamos entender por que a Bíblia deve ser o nosso parâmetro. Ok, a Bíblia deve ser o nosso parâmetro. Mas por quê? Por quê? Não pode ser uma outra coisa que não a Bíblia? Eu quero responder essa pergunta para vocês agora. Pode dar mais um clique? Quantos de vocês já ouviram falar de uma coisa chamada sola escritura? Poucas pessoas. Já ouviu falar? Poucas pessoas. Vou explicar para vocês. Ali por volta do século XVI, surge um movimento religioso chamado Reforma Protestante. Um dos ideais da Reforma Protestante, um dos lemas, era estabelecer a Bíblia como parâmetro, como o meio pelo qual nós avaliamos tudo e todas as coisas. E esse ideal, essa ideia de colocar a Bíblia somente, nada mais além da Bíblia, como parâmetro, é chamado de sola escritura. Uma expressão latina que quer dizer somente as Escrituras. Isso naturalmente implica numa outra ideia.
A ideia de que a Bíblia somente, só ela, é suficiente para nos falar do que é verdade, do que é justiça e um monte de outras coisas que eu espero que vocês entendam nessa noite. Só a Bíblia é suficiente. Quando nossas convicções pessoais estiverem em oposição às ideias apresentadas pela Bíblia, quem deve ter primazia? A Bíblia. Por quê? Porque pressupõe-se que a Bíblia é a palavra de Deus. É muito fácil divergir de você, mas divergir de Deus parece ser petulante. Não concordo com você, Deus. A palavra diz isso, você tem liberdade para tal. Mas ao admitir que a Bíblia é a palavra de Deus, fica difícil nós admitirmos isso e voluntariamente não seguirmos os seus ideais. Isso é um princípio de sola escritura. É um princípio segundo o qual a Bíblia tem absoluta primazia ante a tradição legada pelo magistério da igreja. Eu não vou falar do que é magistério da igreja. Vamos amassar. Quando os princípios doutrinários entre essa e aquela forem conflitantes. Há um segundo princípio, mais um livro. Há um segundo princípio, chamado de tota escritura. Sola escritura, somente a Bíblia. Somente a Bíblia e nada mais além da Bíblia. E tota escritura? Toda a Bíblia. Só o Antigo Testamento? Só o Novo? Toda a Bíblia. Se nós não aceitarmos toda a Bíblia como válida, qual critério eu tenho para dizer qual parte é boa e qual parte é ruim? Qual critério? Meu próprio pensamento? Mas eu sou pecador, eu sou falho. Como eu posso ter confiança no meu próprio pensamento? Como ideal para dizer o que é correto ou não na Bíblia, o que é válido ou não válido. Portanto, este segundo princípio: só a Bíblia e toda a Bíblia. Qualquer ideia ou ideologia deve estar de acordo não com uma parte da Bíblia, mas com o todo da Bíblia. Pode avançar. Eu espero que isso aqui fique claro para vocês. Por que eu tenho que seguir esses princípios? Por quê? Eu vou dar 3 motivos para que esses princípios sejam adotados por nós, sejam abraçados e assimilados por nós. Pode dar mais um clique. Primeiro deles, porque a própria Bíblia se auto-reconhece como digna de autoridade e confiança. Se você já conversou com ateus gostam de fazer uma crítica a essa ideia. Por que você crê na Bíblia? Porque a Bíblia diz que eu devo crer nela. Não parece um pensamento fraco? Parece ou não parece? Parece. Por que você deve acreditar em mim? Porque eu disse que você deve acreditar em mim. Isso é convincente? Isso convence? Não. E no mundo da filosofia nós damos até um nome para esse tipo de raciocínio. Nós chamamos isso de raciocínio circular. É um raciocínio que não me leva a lugar. Por que você crê em mim? Porque eu disse para você crer em mim. Mas por que eu tenho que crer em você, uma vez que você disse que eu tenho que crer em você? Porque você tem que crer. É um raciocínio que não me leva a lugar nenhum. Mas preste atenção. Por que eu tenho que crer na Bíblia? Em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que ela é digna de... Isso é um raciocínio circular? Sim ou não? Sim. É um raciocínio circular. E ele está certo ou errado? Por que ele está certo sendo um raciocínio circular? Eu quero que você entenda isso aqui. Por que para mim um raciocínio circular impróprio? Porque não é apropriado eu basear a minha autoridade em mim mesmo. Para que o meu argumento seja válido, eu preciso de algo externo a mim que valide o meu pensamento. Concordam comigo? Mas se a Bíblia é a palavra de Deus, quem pode, além de Deus, avaliar o que o próprio Deus diz? Ninguém. Deus diz: confie em mim. Por que eu tenho que confiar em mim? Porque isso não faz sentido para Deus esse raciocínio. Porque não há nada acima de Deus que possa validar as ações e a palavra de Deus. Para mim o raciocínio circular é impróprio, mas não para a Bíblia. Se nós admitirmos que a Bíblia é a palavra de Deus,
E há muitas evidências, razões que me levam a crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Crer que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela diz que ela é a palavra de Deus, embora seja um raciocínio circular, não é uma mensagem errada. Faz todo sentido. Isso está correto. Mais um clique. Segunda razão. Porque muitos dos grandes avanços conquistados pela sociedade ocidental só foram possíveis devido a um compromisso de pessoas com a mensagem bíblica. O que eu estou falando aqui vai parar na internet. E depois que para na internet, eu não tenho mais controle algum. Mas eu quero que as pessoas escutem isso aqui. Há muitos que não vão concordar com o que eu vou falar, mas é a verdade histórica. O mundo ocidental só existe como existe porque alguns dos seus ideais estiveram baseados na Bíblia. Por que existem universidades? Porque as pessoas desejavam estudar algo a partir da palavra e criaram escolas para isso, para ensinar as pessoas na palavra de Deus. A ciência, e aqueles que me ouvirem falar disso vão achar ridículo o que eu estou falando, mas é verdade, só surgiu por um motivador religioso. Embora em nome da religião, ideias anticientíficas de fato tiveram proeminência. Mas os pais da ciência moderna decidiram estudar a natureza porque entendiam que na natureza eles poderiam também compreender quem é Deus. Vocês sabiam disso? E foram criadas escolas para se estudar. Newton, por exemplo, a gente conhece Isaac Newton, mas pela física e pela matemática. Mas Newton escreveu muito mais sobre religião do que sobre física e matemática. Por isso que todos os pais da ciência moderna criam na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus for bem compreendida, ela nos motiva a estudar a natureza e não nos afasta dela. E a ciência é o estudo da natureza. Hospitais foram criados por causa desta visão religiosa. Se você fizer uma análise das 20 maiores universidades do mundo, e se eu não estiver enganado, 17 delas estão nos Estados Unidos, todas, sem exceção, começaram com um curso de teologia. Todas. Elas foram criadas primariamente para se entender a Bíblia, a palavra de Deus. Embora hoje elas estejam bem distantes desses ideais. Mas as universidades, a princípio, foram criadas para se estudar a palavra de Deus. Vejam como o estudo da Bíblia me leva a algumas conquistas. Por isso a Bíblia deve ter primazia. Porque a Bíblia é um guia confiável de vida, de ideal, de norte. Mais um clique. E por fim, eu estou dando um motivo coletivo para vocês. Eu vou dar um motivo pessoal. Porque muitas vidas são transformadas a partir do contato que as pessoas têm com a Bíblia. Muitas pessoas são transformadas, têm suas vidas modificadas. Mudam da água para o vinho, porque passaram a ter contato com a Bíblia. A Bíblia é um livro digno de confiança. A maior religião do mundo é a religião cristã. É a religião que valoriza esse livro como sendo a palavra de Deus. O mundo ocidental é um mundo cristão. E vejam que a ciência surge como tal, não vou entrar no mérito da questão, no mundo ocidental. A Bíblia não atrapalha o conhecimento, o avanço. E a Bíblia transforma a vida de cada um daqueles que com ela entram em contato. Por isso a Bíblia deve ter primazia. Pode dar mais um clique. Me permita esclarecer uma coisa aqui com vocês. Quando a gente fala que a Bíblia deve ter primazia, alguns podem pensar, e aqui eu vou falar dos que já são religiosos, os que são adventistas principalmente. A Bíblia é importante para me ensinar sobre a imortalidade da alma. A Bíblia é importante para me ensinar sobre o sábado. A Bíblia é importante para me ensinar sobre a volta de Jesus. A Bíblia é importante para me ensinar sobre o santuário celestial, sobre as profecias. Mas a Bíblia não é importante apenas para isso. Vocês estão me entendendo? Se você pensar que a Bíblia é importante apenas para te ensinar doutrinas,
no sentido popular da palavra, quando não se tratar de doutrinas. Para que me serve a Bíblia? Para que me serve se ela só serve para me ensinar doutrinas? Se ela só serve para me ensinar que o sábado deve ser guardado? Se ela só serve para me ensinar que nós não somos incondicionalmente imortais? Que nós não somos... que Jesus em breve vai voltar? Por que eu estou falando isso? Porque você precisa entender que a Bíblia, ela é importante para o todo da nossa vida, não apenas para questões doutrinárias. E nós temos um termo técnico para se referir ao sistema ideológico que conduz a nossa vida e que forma o contexto amplo no qual nossa vida ganha significado. E a palavrinha chama-se cosmovisão. É visão de mundo. O que é uma cosmovisão? Vou esclarecer o conceito para vocês. Cosmovisão, ou visão de mundo, o termo criado pelos alemães, é um conjunto ordenado de valores, crenças, impressões, sentimentos e concepções de natureza intuitiva anteriores à reflexão. Muitas das nossas reflexões só acontecem porque antes dela existe uma cosmo que nos orienta para essa reflexão. Reflexão a respeito da época ou do mundo em que se vive. Em outros termos, é a orientação cognitiva, mental, fundamental de um indivíduo, de um grupo, de uma coletividade ou de toda uma sociedade, num dado espaço, tempo e cultura, a respeito do quê? De tudo o que existe. Tudo o que existe. Eu não sei se o conceito ficou claro, mas eu vou exemplificar para deixar mais claro para vocês. Vamos imaginar alguém ateu. Imaginar alguém ateu. O ateu que crê que Deus não existe, o universo é produto do acaso, de somente ações de leis da física, como o ateu explicaria ou interpretaria as causas e os efeitos da Segunda Guerra Mundial? Talvez ele olhasse para esse cenário, achasse explicações como o homem se corrompeu moralmente porque ele fez tais ações erradas, porque ele tomou caminhos errados. Um ateu jamais explicaria este evento a partir de uma perspectiva religiosa, porque na sua cosmovisão não há espaço para Deus. Não há espaço para Deus. Mas quem adota a cosmovisão religiosa olha para o mesmo evento e atribui a este evento uma explicação de natureza religiosa. O homem se afastou de Deus. Há um pecado dentro de nós. A natureza do homem é má. Vejam que o mesmo evento toma explicações e rumos diferentes, porque cada um tem uma cosmovisão diferente. Qual é a cosmovisão cristã? É a partir da cosmovisão cristã, bíblica, extraída da Bíblia, que todas as ideologias devem ser criticadas, pensadas, refletidas, a partir dessa realidade bíblica, dessa cosmovisão bíblica. Eu quero apresentar para vocês alguns postulados da cosmovisão bíblica. Mais um clique. Primeiro deles. Na cosmovisão bíblica, Deus é o universo e a vida não existem por acaso na Bíblia. O universo e a vida na Bíblia possuem sentido. Eles têm origem na pessoa de Deus. Deus é o Criador. E porque Deus é o Criador, a natureza e o universo se comportam de tal modo que por meio deles nós podemos perceber a pessoa de Deus. Mais um clique. O mal existe. Para algumas ideologias, o mal não existe. O mal é apenas uma ilusão. E eu me lembro, eu recordo que quando eu estive na igreja de Copacabana pela primeira vez, ainda no outro prédio, nós fizemos uma série sobre Deus e o mal. Como conciliar as duas coisas. E para alguns segmentos ideológicos e religiosos do mundo, o mal não é real. O mal é apenas uma ilusão da nossa mente.
Mas na Bíblia o mal é real. Ele existe. E consiste num afastamento de Deus. Deus quis assim. O mal é um desvio dos planos, dos ideais de Deus. Mais um clique. As ações de Deus na história e sua soberania visam torná-lo conhecido às criaturas. Porque Deus age na história. Para quem não crê que Deus existe, para quem adota uma cosmovisão ateísta, a história é apenas uma sucessão de causa e efeito. Por exemplo, o Mar Vermelho se abriu. Se você não acredita em Deus, isso não foi um milagre de Deus. Isso foi um vento forte que bateu na margem do mar e o mar pôde se abrir para que o povo pudesse passar. Mas para quem crer em Deus, acredita exatamente no que diz a Bíblia. Não, aquilo foi uma ação direta de Deus. Vejam como a cosmovisão me induz a interpretar um evento de maneira diferente. Na cosmovisão bíblica, os eventos da história não são só mero acaso. A história está sob o controle e sob a soberania de Deus. Onde estava Deus quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial? Pergunta para você refletir. Deus perdeu o controle? Aquilo ali aconteceu contra a vontade de Deus, à luz da Bíblia. Mas nada saiu do controle de Deus. Deus estava com tudo sob controle. Embora a partir de nossa perspectiva isso pareça não fazer sentido. Mas esse é um postulado da cosmovisão bíblico-religiosa cristã. Vocês estão me entendendo? Mais um clique. E a história humana, em toda a sua relação de causa e efeito, reflete um conflito, uma guerra. Entre quem? Entre Deus e Satanás. E aqui eu já vou linkar o que nós vamos estudar nessa noite. Divergências políticas. São só divergências políticas? Não. Muitas divergências políticas podem refletir uma batalha cósmica espiritual, que é uma guerra entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E isso significa que existem ideologias que refletem o mal. Olha que coisa dura eu estou falando para vocês. Mas isso é um postulado da cosmovisão cristã. E se nós aceitamos a Bíblia como fonte final de verdade, é a partir dessa perspectiva que nós vamos interpretar o cenário político que nós estamos, do qual nós estamos vivendo hoje. Mais um clique. E aqui eu quero falar agora da cosmovisão adventista. Porque a cosmovisão adventista, ela adota tudo que a cosmovisão cristã adota. Só que ela adota uns pontos um pouquinho a mais. Que pontos são esses? Mais um clique. Deus sempre teve um povo especial na Terra. Sempre teve. Na penúltima série, penúltimo dia que nós vamos apresentar este assunto, eu vou falar para vocês do grande conflito e os governos. Isso aqui vai ficar mais claro para quem assistir o assunto, para quem assistir a palestra. Mas para nós adventistas, desde que existe humanidade, Deus sempre teve seus representantes aqui na Terra. Sempre teve. E qual era a função destes representantes? Mostrar Deus. Revelar quem é Deus. Por que Deus queria um povo para revelar quem Ele é? Você vai entender naquela penúltima série. Mais um clique. Mais um. O conflito cósmico entre Cristo e Satanás resultou na obliteração, na desfiguração da verdade. Biblicamente, Deus é a verdade. E doutrinas nada mais são do que aspectos de Deus que nós entendemos. Aspectos de Deus. Mas no conflito entre Deus e Satanás, as verdades a respeito de Deus foram desfiguradas, desvirtuadas. E o que Deus fez para resolver este problema? Mais um clique. Deus levantou um povo. Nós, adventistas, chamamos esse povo de que forma? Remanescente. Deus levantou um povo. Quem é esse povo? Não se apressem para responder. Mas Deus levantou um povo para restaurar verdades
bíblicas a respeito de Deus, que na história foram obliteradas, desfiguradas. A missão deste povo é mostrar a verdade a respeito de Deus. Você lê em Apocalipse 14, o Evangelho de Deus é o quê? Eterno. O Evangelho de Deus ele sempre foi o mesmo. Não houve um Evangelho diferente no passado do que é para nós hoje. Ele sempre foi o mesmo. Mas por diversas questões na história, o Evangelho foi desfigurado. E Deus chama um povo para que este Evangelho seja novamente restaurado. É assim que nós, adventistas, interpretamos a história. Essa é a nossa cosmovisão. Ela adota tudo o que os cristãos creem, mas ela dá um passo além. E por boas razões, e para mim, razões corretas. E é assim que a gente deve interpretar a história. Dá para entender até aqui porque a Bíblia tem que ter primazia? Deu para entender? Muito bem. Mas agora a gente vai pegar as ideologias e avaliá-las à luz de tudo isso aqui. E vamos ver que ideologia. A gente deve ser de direita, o cristão deve ser de direita ou de esquerda? E aí, quem acha que é de direita? Quem acha que é de esquerda? Quem acha que é do centro? Ninguém acha nada, né? Todo mundo receoso levantar a mão. Nós vamos avaliar isso agora, a partir do que diz a Bíblia, a partir desse cenário montado à luz da Bíblia. Vamos avançar. Pode levar o clique. Quais são as principais ideologias da política? Eu fiz questão de dar o título deste tópico: ideologias da política e não ideologias políticas. Porque muitas das ideologias que mais são questionadas e mais podem ser percebidas não são ideologias de natureza política. Muitas vezes são ideologias de natureza econômica. É que economia e política são coisas muitas vezes inseparáveis. Que ideologias são essas? Vamos lá, pode dar mais um clique. O cristão deve ser capitalista? Nós devemos ser comunistas ou capitalistas? Capitalista. Oh, a senhora falou com uma convicção. Vamos avaliar a luz da Bíblia. O que é capitalismo? Primeiro ponto. Para que você saiba se algo está em harmonia ou não com a Bíblia, primeira coisa, olha o conselho de João. Tem que saber o que é. Tem que saber o que é. Pode dar mais um clique? Opa, deixa, desculpa. Capitalismo é um sistema econômico e uma ideologia baseada no quê? Prestem atenção nessas características: propriedade privada e meios de produção, os mecanismos que me levam a produzir alguma coisa, e sua operação com fins, o que visa o capitalismo? Dinheiro. Capitalismo é? As características centrais desse sistema incluem, além da propriedade privada, a acumulação de capital, o trabalho assalariado, a troca voluntária e um sistema de preços e mercados competitivos. Aqui isso é de curiosidade. A palavra capitalismo vem do latim capitale, que quer dizer chefe, principal, primeiro. É a mesma palavra que dá origem a uma patente do exército, ou capitão. E a palavra capitale do latim, se eu não estiver enganado, se não me falha a memória, vem de uma raiz mais antiga, uma raiz indo-europeia, da palavra capit, que quer dizer cabeça. Por isso que você fala decapitar, arrancar a cabeça. Captou também. Captou, né? Veja, a partir da etimologia da palavra, a gente já deduz que capitalismo é um sistema que favorece a todo mundo? Não. Favorece apenas um grupo, os cabeças, os chefes, os que têm dinheiro. Os que têm dinheiro. A partir da etimologia da palavra, a gente já consegue inferir essa característica do que é capitalismo. E quando ele começou, por que começou, por que o mundo briga hoje entre capitalismo e comunismo, por quê? Eu quero explicar para você. Pode avançar. A origem do capitalismo, vamos avançar, mais um clique.
Em meados da Idade Média, da Baixa Idade Média, havia um sistema. Como é que as pessoas sobreviviam na Idade Média? Não havia o mundo que você conhece hoje. Hoje, para você se sustentar, você tem que o quê? Trabalhar. E havia empresas naquela época. E como é que as pessoas sobreviviam? Se não havia um sistema macroeconômico como o nosso pensamos. Havia um sistema chamado feudalismo, que era um sistema que mantinha uma relação entre senhor e servo. Os senhores proviam o sustento para os servos. Era assim que as pessoas sobreviviam. Os senhores feudais tinham grandes terras e os servos trabalhavam nessas terras para os senhores feudais. Era assim que as pessoas viviam. Naquela época, quase ninguém vivia em cidade. As pessoas viviam muito no campo, vida rural. Concomitante a esse período, surge uma classe, pode avançar, uma classe chamada burguesia. Hoje o termo burguês ele é pejorativo. Olha lá aquele burguês ali. Vamos acabar com a burguesia. Se você olhar a propaganda política de alguns partidos, vamos acabar com os burgueses. Hoje o termo burguês é pejorativo. O que é burguesia? O que é um burguês? A palavra burguesia vem de uma palavra burgos. E o que eram burgos? Burgos eram pequenas vilas, cidades, que tinham um muro ao redor. Pequenas vilas, vilarejos. E as pessoas que viviam nesses pequenos vilarejos, nessas pequenas cidades, eram chamadas burgueses. Ou para nós, burgueses. Os burgueses. E quais eram as características dos burgueses? Como essas pequenas cidades começaram a ter uma espécie de, entre aspas, vida própria, os burgueses se tornaram uma classe especial dentro destes vilarejos. Uma classe especial. Que era a classe que produzia e vendia. Imagina numa pequena vila quem precisa de azeite. Havia um grupo de pessoas que colhiam os azeites e poderiam vender. Se você precisa de um vaso, um jarro de barro, os burgueses, essa classe nobre era a classe que promovia o comércio dentro de uma pequena cidade. E eles começaram a crescer. As cidades começaram e as cidades passaram a girar em torno do que fazia a burguesia. E é por isso que hoje o termo é usado de forma pejorativa. Olha lá o burguês. Olha lá o burguês. Pode avançar. Mais um clique. A partir desse cenário, imagine comigo esse cenário. A partir desse cenário, as pessoas nas cidades, os burgueses, eles manufaturavam, produziam coisas à mão e comercializavam. Mas a partir do momento que as regiões se expandem, me permitam falar assim, surge uma necessidade. A cidade parece já não ser suficiente para atender todas as demandas comerciais. As coisas que nós produzimos aqui, elas devem ir para outros lugares, elas devem ser vendidas para outros. E o que nós não temos aqui, não temos como produzir aqui, nós precisamos pegar em outros. Surge um outro sistema, chamado mercantilismo. A palavra quer dizer mercado, comércio, é compra e venda. As grandes navegações, no final da Idade Média, aconteceram por causa deste sistema mercantilista, onde navios iam a outros lugares bem longínquos comprar e vender coisas que eram produzidas em suas nações. O mercantilismo gera uma ideia que a prosperidade de uma nação é determinada pela sua capacidade de acumular riquezas. Por que os portugueses tiveram interesse no Brasil? Riquezas, principalmente ouro e outros metais. Isso gerava riqueza para as nações, essas relações mercantilistas entre elas. Mas vejam só, pensem comigo. As nações começam a comprar e vender uma das outras, muitas coisas, especiarias, bens preciosos, metais preciosos. Vai surgir um momento em que este processo de comprar e vender precisará ter a sua escala aumentada.
E como podemos aumentar essa escala? É aí que vem uma coisa chamada, pode dar clique? Vem uma coisa chamada Revolução Industrial. Vocês não fazem ideia de como a Revolução Industrial mudou muita coisa na vida das pessoas. Mexeu com a estrutura familiar. O papel da mulher, a partir daqui, ganhou um novo significado. Porque agora as mulheres também tinham que trabalhar. E a Segunda Guerra Mundial massificou esse cenário. Porque agora, além de terem trabalhado, elas também não tinham quem mais? Maridos. Haviam morrido na guerra. Mudou a estrutura social. Agora, compra e venda não era mais com base no que se produz à mão, na manufatura. Havia máquinas para produzir em grande escala e atender as demandas comerciais, as demandas do comércio. E o que as pessoas fariam para sobreviver? Com manufatura elas não vendem, porque quem vende agora é a indústria. Só não restava uma coisa: trabalhar na indústria. Então as pessoas começam a sair do campo e começam a migrar para onde? Para as cidades. E aqui nós temos toda uma política social girando em torno do quê? Da obtenção de lucro. Onde aqueles que possuem as máquinas lucram. E aqui nós vemos um dos principais problemas do capitalismo: uma diferenciação exacerbada entre quem tem dinheiro e entre quem não tem dinheiro. Deu para entender como se forma o capitalismo? Vamos fazer uma avaliação dele a partir do que diz a Bíblia. Pode dar mais um clique. Mais um clique. Pode dar mais 6 cliques, botar todos os tópicos aí. Quais são as principais características do capitalismo? No relógio ali são 8h35. Vocês ficam comigo até 9 horas? Sim. Vejam só. Primeira característica do capitalismo: obtenção de lucro a fim de se acumular riquezas. Biblicamente, isso está certo ou errado? Quem acha que está certo? Quem acha que está errado? Errado. Por quê? Por que está errado, biblicamente falando? Jesus falou diferente, né? Não acumuleis. A vida do cristão não deve ser pautada pelo ganhar dinheiro. Vejam só o que eu vou dizer. Deus não se importa que você ganhe muito dinheiro. Deus não se importa. Mas desde que o dinheiro não seja o fim, o dinheiro seja o meio. Meio do quê? Em primeiro lugar, do alto sustento. E em segundo lugar, do auxílio. Para quem é capitalista, o que interessa é dinheiro e ponto final. Isso biblicamente não está correto. Não está correto. Para o cristão, o dinheiro não é o fim. Você que é empresário, a sua empresa não deve ser conduzida pelo ganhar dinheiro somente. O dinheiro que Deus permite com que você ganhe na sua empresa é para que você sustente a você e a sua família e possa também amenizar o sofrimento dos outros. É por isso que na Bíblia o dinheiro é uma bênção. E quando mal usada se torna uma grande maldição. Isso é um problema do capitalismo. Outra característica: trabalhadores não são escravos, eles são o quê? Correto. Paulo fala: digno ao trabalhador de receber o seu salário. Outra característica: o capitalismo preza pela propriedade privada. Isso está correto ou errado? Corretíssimo. O que diz a aula? O mandamento: não. O que não pertence a você pertence ao outro. Propriedade: Deus concede bens a você, pertencem a Ele, você apenas admite. O conceito de mordomia já está bem parecido, com isso aqui. O conceito de mordomia bíblica. Vamos avançar. Pouca intervenção do Estado nas relações de compra e venda. Essa característica aqui: divisão de classes sociais entre os empresários e o proletariado, entre a classe trabalhadora. Está correto ou errado? Está certo. Depende. Depende. A diferença é provocada pelo quê? Pelo egoísmo do patrão? Veja, no mundo bíblico, as pessoas não são 100% iguais. Há diferenças. O comunismo é que vem para tentar eliminar todo tipo de diferença.
Eu vou falar do comunismo para vocês agora. Você precisa entender o que provoca essa divisão de classes entre empresários e trabalhadores. Se o motivo que gera essa diferença ele é bíblico ou não. Você não se pauta pelo que diz o capitalismo. Você se pauta pelo que diz a palavra de Deus. E o comunismo? Agora o bicho vai pegar. Pode avançar. Mais um clipe. Eu acabei de falar aqui para vocês, desigualdades sociais, por isso que eu tenho que avaliar isso com a luz da Bíblia. Vamos avançar. Vou correr com vocês. O que é o comunismo? É um sistema político-econômico que se baseia na propriedade não privada, mas no quê? Coletiva. Não existe propriedade privada no capitalismo. Sendo que os meios de produção, os serviços pertencem a todos. Nada mais é só seu. O que é seu também é meu. Também, eu coloquei duas definições. É uma ideologia ou doutrina que, fundada por Karl Marx, utiliza o sistema de propriedade coletiva, em conjunto com o... Vejam só, comunismo e socialismo são parecidos, mas não são a mesma coisa. O socialismo precede o comunismo. O comunismo é uma espécie de socialismo levado ao extremo. Isso é o comunismo. Sendo a propriedade coletiva instituída pelo Estado que distribui os bens de acordo com as propriedades individuais, extinguindo o sistema de classes sociais. Vocês vão perceber agora que o comunismo é uma resposta aos problemas do capitalismo. O capitalismo gerou muitos problemas. Muitos. Empresários cheios de dinheiro e trabalhadores sem nada. Então vamos resolver esse problema. Tem uma nova proposta aqui chamada comunismo. Vamos ver se ela é bíblica ou não. Pode avançar. Mais um clique. Quando ele surgiu? Vou correr com vocês. Pode dar 2 cliques. Veja. Em meados do século XIX, o que aconteceu? Revolução Industrial. Revolução Industrial gerou uma divisão de classes bem nítida. Os empresários, os burgueses, né? E os proletários, os trabalhadores. Diante desse cenário, um indivíduo chamado Karl Marx fez uma releitura da história. E ao reler a história, Marx concluiu que toda a história da humanidade consistia numa relação de opressor e oprimido. E Marx olhou para os patrões, os empresários, como aqueles que oprimem quem? Os trabalhadores. E o que ele propôs? Vamos inverter esse papel. O trabalhador tem que tomar o controle daquilo que é do patrão, daquilo que é o empresário. A ideia de Marx é muito utópica. Muito utópica. A ideia básica do comunismo nem começa com Karl Marx, mas com Platão. Eu já vi imaginar uma sociedade assim. Marx via a história humana como dividida em estágios. E o capitalismo era um desses estágios. E o último estágio, o estágio supremo, chamava-se comunismo. Onde não haveria mais diferença social nenhuma. Diferença social nenhuma. E assim que Marx. Por que Marx era contra a religião? Porque Marx via a religião como um meio de gerar o quê? Opressão e diferença social. Por isso ele vai dizer, a religião é o quê? O ópio, né? O ópio do povo. Pode avançar. Em 1917, Marx só teorizou, deu uma ideia. Mas em 1917, aconteceu na Rússia uma chamada Revolução Russa. O Partido Comunista Bolchevique assumiu o poder, guerreou e assumiu o poder. E agora eles puderam, na prática, aplicar tudo aquilo que dizia quem? Karl Marx. E eles implantaram o comunismo. E deu certo? Sim ou não? Economicamente deu. A Rússia cresceu, foi criada a União Republicana Socialista Soviética. A Rússia cresceu muito. Isso já nos mostra que comunismo não é necessariamente um empecilho ao crescimento econômico. Não é necessariamente um empecilho ao crescimento econômico. Porque economicamente a Rússia, Lenin conseguiu tomar o poder, depois morreu, veio um homem chamado Stalin,
E o comunismo foi implantado à força, né? na marra. Houve um regime ditador na Rússia. É por isso que o comunismo se espalhou pelo mundo. Porque muitas pessoas olharam para o crescimento russo e disseram: opa, é legal. O comunismo foi parar em Cuba. Tem muito disso na China, ou não? A China é comunista. Foi parar na Alemanha. A divisão foi tão grande que criaram um muro no meio de Berlim. De um lado capitalistas, do outro comunistas. Foi parar na Coreia. Coreia do Norte comunista, Coreia do Sul capitalista. E veio parar no Brasil. E veio parar. Gente, eu posso falar uma coisa polêmica aí para vocês. Você pode achar o regime militar ruim. Eu particularmente nem acho que foi ditadura. Eu acho que foi regime militar. Cometeu erros? Sim, cometeu erros. Mas uma coisa, eu acho que você concordará comigo. Eles nos livraram do comunismo. Eles nos livraram. Havia um clamor popular para que o comunismo fosse extinto. Veja, vamos avaliar isso aqui. Pode avançar. Quais são as principais características? Mais um clique. O regime comunista é contra a propriedade privada, correto ou errado? Erradíssimo. Acabei de falar para vocês. Por quê? Porque Deus te concede bens para que você administre, e não o Estado. Vocês estão entendendo? Mordomia cristã e bíblica é seu desenvolvimento para administrar as coisas que Deus deu a você. Seu carro, sua casa, sua empresa, tudo. Mordomia cristã, em essência, se opõe ao comunismo. Porque o comunismo tende a eliminar a propriedade privada. O Estado tem o controle de tudo. Por quê? Eliminar diferenças sociais. Mais um clique. O comunismo não apoia a existência de diferenças sociais. Correto ou errado? Depende de que diferenças se fala e quais as causas que provocam tais diferenças. Mais um clique. Em termos práticos, o comunismo defende o Estado acima de tudo. Correto ou errado? Errado? Porque na visão comunista, o Estado assume um papel que na Bíblia pertence a Deus. No comunismo, o Estado assume um papel que na Bíblia pertence a Deus. O provedor da sua vida não é o Estado. O provedor da sua vida é Deus. É Ele quem te provê o sustento. Daí a dificuldade de se pregar o Evangelho nesse Estado totalitário. Você vai já ver. Você vai já ver. A doutrina comunista visava o fim do capitalismo. Correto ou errado? Nada demais. Você pode preferir um sistema que não seja o capitalismo. Mais um clique. Os bens produzidos devem ser distribuídos, preste atenção, de acordo com a necessidade. Correto ou errado? Se você ler a parábola dos talentos, preste atenção. A parábola dos talentos, o Senhor dá os talentos, não é de acordo com a necessidade de cada um, mas de acordo com o quê? Com a capacidade de cada um. Vocês estão me entendendo? A parábola dos talentos me revela que existem pessoas com mais talentos e outras com menos talentos. Nada demais, pensando. Na visão comunista, esse cenário não. Todos têm que ter talentos. Se Jesus fosse comunista, 3 talentos para você, 3 para você, 3 para você, 3 para você, assim por diante. Na visão bíblica, é a capacidade individual que determina os recebimentos dos bens. Mais um clique. O comunismo era a favor da inexistência. Veja, eu falei para vocês que a doutrina de Marx era utópica. Porque o ápice do comunismo pregado por Karl Marx era o fim do Estado. As pessoas atingiram um nível de crescimento e igualdade tão supremo que nem mais haveria necessidade de haver governo, Estado. Isso está correto ou errado, meus amigos? Erradíssimo. Quem Paulo fala em Romanos? Que os governos são instituições de Deus. Mesmo errados, a gente vai ver numa palestra mais à frente. Os governos são instituições de Deus.
de Deus. A visão máxima de comunismo: não haveria sequer governo, sequer Estado. E Paulo fala: se sujeitem aos governos, porque são instituições de Deus. E assim por diante. Pode dar mais um clique? Eu quero falar de um assunto agora um pouquinho mais complexo, tem 5 minutos. Mais um clique. Eu disse que ia mostrar para você. Essa semana eu vi um vídeo do pastor Ayrton Keller. A igreja adventista se declara apolítica. Mas isso tem que ser muito bem compreendido. Quando a igreja se diz apolítica, isso significa que a igreja não abraça partido. A igreja não é do PSDB, a igreja não é do PT, a igreja não é do PSOL, a igreja não é do MDB. A igreja adventista não se alinha a partido político nenhum. Só que isso não significa que a igreja não tenha bem definido alguns pontos que envolvam política. Por exemplo, um dos pontos políticos que nós adventistas lutamos por ele chama-se liberdade religiosa. E vejam só, vou trazer algumas notícias aqui para vocês. Mas o comunismo acabou. Alguns podem dizer. Notícia da semana passada. China radicaliza, ordena queima de igrejas e bíblias e ameaça a liberdade religiosa. Vou ler o subtítulo para vocês. O objetivo das ações é garantir a lealdade do povo chinês ao Partido Comunista, que é ateu, eliminando qualquer obstáculo ao seu poder sobre a vida das pessoas. Não há exemplo histórico, onde houve comunismo, houve opressão religiosa. Por quê? Porque o poder não está sobre a religião, está com quem? Com o Estado. Mais um clique. Mais uma notícia. Pode avançar? Outra notícia, outra revista Exame. China anuncia projeto de lei que proíbe conteúdos religiosos na internet. Subtítulo: apenas órgãos autorizados poderão continuar a publicar certos conteúdos religiosos, mas dentro de um limite estritamente definido. Isso é o Estado comunista. Mais um clique. Há uns 2 meses, se não me falha a memória, foi publicado um artigo na revista Adventista mostrando a incompatibilidade entre a fé cristã com a visão comunista da vida. Outra notícia. Um site cristão chamado Gospel Prime. China proíbe venda de Bíblias por não seguir os valores do socialismo. O governo diz que pretende criar comissão para traduzir e reinterpretar a Bíblia. Mas comunismo é coisa lá do Oriente, não chega aqui. Mais um clique. Mais um. Aqui do nosso lado. Liberdade religiosa está ameaçada na Bolívia. Vou ler o subtítulo para vocês. O novo código do sistema criminal boliviano trouxe uma série de mudanças na legislação, visando a se conformar à visão bolivariana de sociedade. O que é bolivarianismo? Em termos simples, é o comunismo da América Latina. Um general venezuelano chamado Simón Bolívar criou esses ideais e implantou na Venezuela e na Bolívia. Vejam só, o argumento central do governo boliviano é que a liberdade de expressão, você expressar suas ideias, essa liberdade não é um direito inerente seu, é um direito concedido pelo Estado. Legal isso daí. Mais um clique. Eu quero encerrar falando disso aqui para vocês. Grancismo e marxismo cultural. Vou tocar no assunto dos pinhões aqui. Os mais velhos, na década de 50, eu quero que vocês entendam o atual cenário no qual nós estamos. Na década de 50, 60, 70, existiam homossexuais. Existiam. Há séculos. Existem. Mas havia políticas públicas que valorizavam os homossexuais. E por que hoje há? Eu quero que vocês entendam isso aqui agora. Veja, e eu vou dar a razão bíblica primeiro, para que você não... Você vai para a internet. É preconceituoso, é homofóbico. Eu queria que a igreja publicasse mais sobre esse assunto, não tem quase publicação nenhuma nesse ponto. Se entrar um homossexual aqui na igreja agora, para ouvir a palavra de Deus,
como nós vamos tratá-lo? Muito bem. Muito bem. Tratá-lo como qualquer um heterossexual. Deus aceita os homossexuais? Sim ou não? Me acha que sim? Me acha que não? Ele aceita o pecado. Deus aceita os homossexuais exatamente como eles são. E estão. Exatamente. Porém, Deus é amor. Porque Deus os ama, como ama eu que sou hétero. Deus não deseja que eles permaneçam como estão. O amor é capaz de mudar, pois é isso que Deus quer para os homossexuais. Deus quer que eles mudem. A mudança não é um pré-requisito para a aceitação. Vocês estão me entendendo? A mudança é um resultado da aceitação. Deu para entender? Agora eu vou falar do que eu ia falar para não ser achado aí de homofóbico. Vai para a internet. Vejam só. Por que hoje a política é de favorecimento do homossexualismo? Eu quero que você entenda isso agora em 3 minutos. Pode dar 2 cliques. O gramscismo é a doutrina do filósofo marxista italiano Antonio Gramsci e consiste em inverter o processo revolucionário. O comunismo foi implantado na força, na marra. O que Gramsci propôs é que a implantação do comunismo não fosse mais na marra, fosse sutil, quase imperceptível, fazendo com que a população esteja pronta para recebê-lo, sem resistência quando isso acontecer. Para atingir esse propósito, a estratégia se baseia em dominar as instituições humanas. Que instituições? Religiosas, educacionais, midiáticas, culturais, jurídicas e governamentais, de modo que as pessoas aceitem os postulados marxistas e comunistas e lutem por eles, a fim de... Vou dar um exemplo brasileiro. O regime militar expulsou os comunistas do poder. Para onde eles foram? Para as universidades. E lá nas universidades, muitas cabeças foram feitas. A classe artística foi dominada por isso. Porque a classe artística influencia a massa. Influencia a massa. Onde houve comunismo, homossexuais eram exterminados. E por que hoje alguns partidos comunistas favorecem os homossexuais? Gramscismo. Imagine o seguinte: você está na sua casa vendo TV e a única pessoa que venda janelas na cidade de boa qualidade seja eu. Mas você não está precisando de janela, você tem uma janela ali. E eu vou na porta da sua casa e jogo uma pedra na sua janela e quebro a sua janela. Onde você vai comprar a janela? Comigo. Eu gerei um problema em você para que você me visse como uma única solução. Isso é gramscismo. Gerar um cenário de conflito para que o comunista se apresente como a solução. Onde houve o comunismo, não houve liberdade para o movimento LGBT. Mas por que os comunistas são os que mais promovem os ideais LGBTs? Estão quebrando a tua janela. Estão quebrando a tua janela. E é por isso que, inadvertidamente, muitos cristãos de nossa igreja hoje abraçavam sem perceber todas essas ideias. Todas essas ideias. Pode dar mais um clique? Só mais um. Isso aqui reflete muito bem o que foi a Guerra Fria. O que era a Guerra Fria? Briga entre capitalismo e... O capitalismo venceu geograficamente, mas perdeu ideologicamente. O comunismo perdeu domínio em vários países, mas alguns postulados comunistas entraram na mente de muitas pessoas. E é por isso que hoje alguns cristãos levantam bandeiras e pautas comunistas como se isso fosse a palavra. Lembram o que disse João no início? Provai, testem a luz da palavra para saber se é bíblico ou não. Eu quero encerrar deixando um conselho só para vocês, mais um livro. Acabei nem falando disso aqui, né? O que é direito?
Lá na Revolução Francesa, cristão deve ser de direita ou de esquerda? Nenhum. Deve ser bíblico. Se a direita estiver com a Bíblia, seja de direita. Se a esquerda estiver com a Bíblia, seja de esquerda. Lá na Assembleia Francesa, os que eram favoráveis ao rei se posicionaram à direita. Os que eram contrários se posicionaram à esquerda. A terminologia direita e esquerda é só um enquadramento de ideologias e partidos políticos. A direita tende a ser conservadora. A esquerda tende a ser liberal e progressista. Comunistas, de modo geral, se estabelecem na esquerda e não na direita. Pode avançar? Mais 2 cliques. Mais 2 cliques, pode avançar. Acabei de falar isso aqui para vocês. Eu quero encerrar com essas 2 passagens para vocês. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade? Estude a Bíblia. Faça disso o lema da sua vida. E você será liberto, porque você terá posse da verdade. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a sempre ser pautado na vida pelo que diz a palavra.